com homenagens a Ele. O culto é isto, não? Uma homenagem ao Senhor. E hoje, com a celebração da ceia, traz com certeza um encanto maior, gratidão pela obra de Cristo, o nosso Senhor, tudo que Ele fez por nós, Deus por nós. Isso traz muita alegria ao coração, pensando, refletindo sobre isso. Quero convidar os irmãos à leitura da Palavra de Deus, no livro de Atos, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vamos ler o versículo 42. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler juntos? Dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está projetado ali, não está? Com uma pequena diferença. Então, nós vamos juntos, faremos juntos a leitura conforme a projeção. Vamos lá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esta era a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. E a igreja do Senhor precisa agir diferente, ser diferente, fazer diferente. Esta é a igreja do Senhor. E aqui percebemos o Senhor capacitando os seus chamados, os seus convocados. E a pregação, por meio do testemunho, é algo imensamente mobilizador, encantador. E a igreja aqui no texto, ela estava vivendo um momento diferenciado e muito especial. O Espírito de Deus trouxe poder para a proclamação da obra redentora de Jesus. E aquela igreja era a sua voz, clamando. A igreja hoje é a voz do Senhor, a voz que clama, anunciando as maravilhas espirituais, anunciando oportunidade, anunciando esperança. A igreja do Senhor é realmente a vox clamantes dos céus aqui no contexto da terra. Com a inauguração da igreja, os crentes em Jesus, conforme nos diz aqui, começaram a viver uma realidade diferenciada, conforme os versículos subsequentes, o verso 42 e os demais versículos. Mas eu quero fazer um destaque apenas aqui para a expressão comunhão e partir do pão. Comunhão e partir do pão. A comunhão, ela significa conviver com, harmoniosamente com. E nós precisamos conviver bem com aquele que é a razão da nossa vida. Precisamos conviver bem com o Senhor. Ter comunhão em sentido vertical, mas é necessário que também tenhamos comunhão em sentido horizontal. A comunhão em sentidos vertical e horizontal descreve exatamente a nossa interação, afinidade, nosso envolvimento com o Senhor, mas também com aqueles que são a imagem e semelhança do Senhor.
à luz do Evangelho de João, não dá para dizer que nós estamos envolvidos com Deus, amando, tendo envolvimento com Ele, se não demonstrarmos também envolvimento com os nossos irmãos. É preciso que priorizemos isto, a harmonia, a boa convivência, não só o diálogo, mas um relacionamento agradável entre nós que somos nascidos de novo, que somos uma nova humanidade, nós que somos filhos do Senhor, criaturas do Senhor, nós que fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus, é preciso que tenhamos afinidade, harmonia, envolvimento, participação. Precisamos viver bem. Como faz bem a igreja do Senhor vivendo em harmonia, vivendo bem. Jesus fez de tudo para que a sua igreja fosse harmoniosa. Jesus fez de tudo para que a sua igreja pudesse ter um relacionamento agradável, amistoso, um belíssimo relacionamento. E quando o povo de Deus vive bem, as coisas acontecem, fluem com mais facilidade. E eu ouso dizer, quem tem comunhão com Deus é mais fácil de se lidar. Quem tem vida com Deus é fácil de se lidar. É fácil de lidar com quem tem envolvimento com Deus, mas é difícil, não é muito difícil quem vive em oposição, quem vive de forma antagônica aos desejos, aos desígnios de Deus. Comunhão e partir do pão indica unidade de fé e unidade de espírito. A unidade do Espírito é a nossa conversão em Cristo. Se você é convertido, se o outro, enfim, todos os convertidos têm unidade do Espírito. Porque o mesmo Espírito habita em nós. Fomos gerados, temos o selo do Espírito, e nós temos a unidade do Espírito. Unidade do Espírito é, na verdade, a nossa salvação em Cristo, é a presença do Espírito em nós. Todos os salvos têm unidade no Espírito, mas unidade de fé vem pelo púlpito, vem pelo ensino, vem pelo aprendizado, vem pelo conhecimento da palavra. Então, a proporção em que vamos aprendendo, nós vamos ficando mais parecidos por dentro também, ou seja, nós passamos a ter semelhança em nossas convicções, nós passamos a ter semelhança em nossa própria fé. Eu digo que nos parecemos por dentro, quando existe unidade de fé. A ceia, ou partir do pão, indica para a unidade do Espírito e unidade de fé. O partir do pão mostra de quem somos, a quem obedecemos, a quem servimos, a quem amamos. O partir do pão indica o nosso elo espiritual, o nosso vínculo espiritual. Por isso que participar desta mesa é muito mais do que participar desses elementos, e fazemos isso sempre, todos os meses. Participar da mesa do Senhor é demonstrar, é indicar, é evidenciar unidade de fé e unidade de espírito. Nós temos o mesmo Espírito, somos regidos pelo mesmo Senhor, somos ocupados pelo mesmo Senhor, somos moradas do Senhor. Que maravilha é esta consciência! O mesmo Senhor que está no irmão está em mim, o mesmo Senhor que está em mim está na irmã, está em nós. Nós somos preenchidos pelo mesmo Senhor,
nós caminhamos regidos pelo mesmo Senhor, nós temos o mesmo selo do Espírito, nós temos unidade de Espírito, somos vinculados ao céu e o Senhor habita em nós, rege a nossa vida, guia os nossos passos, está conosco e caminha conosco. Somos irmãos, porque temos a mesma vinculação espiritual, salvos pela graça. Nós não corremos o risco do dissabor horroroso do inferno, nós temos o céu como a nossa morada, nós temos o céu como a nossa morada, e caminhamos, peregrinamos por aqui para chegarmos lá, mas algo indescritível é que mesmo na terra, nós caminhamos conduzidos pelo Senhor, e Ele está presente em nós, unidade de espírito. E nós vamos aprendendo, nós vamos nos desenvolvendo, e vamos também aprendendo a cultivar um relacionamento saudável entre nós. Nós aprendemos a cultivar isso, um relacionamento saudável entre nós. Quando abro a palavra de Deus, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, é algo que muito traz tranquilidade, faz tão bem ao coração. 1 de Pedro 3, verso 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer ou aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm ou que há em vós. E o verso 16, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo Jesus. Bom relacionamento com os salvos. No versículo 47 de Atos fala que devemos ter um bom relacionamento com os de fora. E neste texto, 1 de Pedro 3,15, também diz que devemos ter um bom relacionamento com Deus. Antes, disse Pedro, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Envolvimento, comunhão íntima com Cristo. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mansidão, bom relacionamento com os outros. Este é o desafio da palavra. Cultivarmos bom relacionamento com Deus, bom relacionamento com os irmãos e um bom relacionamento com os de fora. Quem sabe conviver bem com Deus, quem sabe conviver bem com os outros, vai também conviver bem com aqueles que estão mais distantes. Mas quem não tem um bom relacionamento com Deus, quem não tem comunhão com Deus, dificilmente terá comunhão com quem quer que seja. O partir do pão nos traz esse desafio: cultivar, manter, desenvolver comunhão com Deus e com aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. E eu repito, se eu reconhecer no outro a imagem e semelhança de Deus, eu vou tratar bem o outro
porque não desejo machucar nem macular a imagem de Deus. Mas se eu olhar para o outro e perceber nele apenas alguém, eu não terei este mesmo cuidado. E nós precisamos, como salvos, remidos por Cristo, nós precisamos olhar para o outro e perceber que o outro é a imagem do nosso Senhor. E o outro com certeza vai olhar para nós e perceberá a mesma, e vai ter a mesma percepção. E qual é o resultado disso? Comunhão, harmonia, boa vivência, boa convivência, relacionamento agradável. Que maravilha! Comunhão entre Deus e nós, entre nós e os nossos irmãos, e entre nós e os de fora. Mas também a comunhão e partir do pão é lembrança frequente da ordem do Mestre Jesus Cristo. Disse ele que a igreja deveria, os seus precisavam partir o pão. É a memória do sacrifício que ele fez. Não permitir que se faça uma repetição mecânica, mero acontecimento, lembrando de uma coisa pretérita, de uma coisa que já se foi. Não é assim. Nós aqui estamos participando da mesa do Senhor, recordando o que Ele fez por nós, recordando o seu sacrifício, as dores que Ele teve, os açoites que recebeu, as injúrias que suportou, as crueldades que, na verdade, a Ele foram dirigidas, e tudo Ele suportou por nós, por mim, por você, pelo Senhor, pela Senhora, foi por nós. Quando participamos da mesa do Senhor, do partir do pão, nos lembramos do sofrimento do Senhor, para que nós pudéssemos ter vida e vida diferente. Mas o partir do pão também mostra que o sacrifício do Calvário é de valor eterno. Ele produz uma duração plena. O sacrifício do Calvário é com certeza dádiva dos céus, e não estar ligado a mérito nem a demérito de ninguém. O sacrifício do Calvário é para alcançar todos, e ele é suficiente para todos. A igreja precisa viver melhor. Nós precisamos confiar mais, precisamos ser diferentes e precisamos mostrar diferença. Comunhão e partir do pão. Comunhão e partir do pão. Como nós estamos em relação ao nosso Senhor? Como nós estamos em relação aos nossos irmãos? Como nós estamos vivendo? O ideal da palavra de Deus é que haja entre nós comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos, e que eles sejam vistos por nós como expressão de Deus, que eles sejam vistos por nós como a imagem de Deus. Não é apenas um pastor, não é apenas um pastor, é a imagem de Deus. Não é apenas um irmão, é a imagem de Deus. Não é apenas uma irmã, é a imagem de Deus. Não é apenas um jovem, um adolescente, é a imagem de Deus. Não é apenas um menino, uma menina, é a imagem de Deus. Quando se tem esta consciência, nós valorizamos mais. Nós olhamos o outro com mais carinho. Nós respeitamos mais. Nós tomamos cuidado para não macular, não ofender, porque não é aquele que você está ofendendo. Você ofende a imagem de Deus. Quando se tem esta consciência,
pensamos sempre um pouquinho mais, porque nós precisamos zelar pela imagem de Deus. É o meu irmão, é a minha irmã. É o meu irmão, é a minha irmã. E o sacrifício de Jesus mostra o quanto ele sofreu. E aí é só parar um pouco e perceber a articulação do sinédrio para eliminar Jesus. Tramou de uma forma cruel pessoas que deveriam zelar pelos preceitos legais, atropelaram tudo porque desejavam livrar-se de Jesus, porque ele era visto como um incômodo, o incômodo para quem desejava continuar com uma vida equivocada, errada e de distorções. Jesus continua sendo um incômodo para quem não quer mudança. Jesus continua sendo um incômodo para quem não quer melhorar. Mas para quem deseja melhorar, Jesus é a mais expressiva preciosidade. E aí chegaram para Pilatos e tentaram ter a aprovação romana para o delito que eles estavam cometendo. E Pilatos diz: façam vocês, mas a nossa lei não permite. Vejam que incoerência. Eles queriam o que Pilato não quis fazer. Eles queriam o que Pilato designou que eles fizessem, mas eles não desejavam ferir a lei, mas feriam pessoas, mas articulavam manobras, mas criavam situações, mas maquinaram o mal. E a lei onde estava? Quando não se olha para o outro como expressão da glória de Deus, as ações podem ser as mais nefastas, as mais cruéis, as mais terríveis possíveis. Que o nosso coração seja um coração sensível e de temor a Deus, e que tenhamos cuidado, muito cuidado, para vivermos conforme os ideais do Senhor. Jesus não respondeu nada, prosseguiu, suportou tudo, levaram-no à cruz, humilharam, puseram-no em uma cruz no meio de dois malfeitores, e Jesus manteve-se com uma nobreza digna. Jesus manteve-se de uma forma esplendorosa, e ali Jesus vai, nos momentos finais. Começa a agir como sempre agiu, e a Bíblia silencia-se sobre ele. Mas o outro olhou para Jesus e disse: Senhor, eu quero estar contigo. Eu sei que o Senhor é diferente. Lembra-te de mim. E Jesus disse: está atendido. Ou seja, hoje mesmo estarás comigo. Que beleza! Atravessou com Jesus e ficou com Jesus. O que quero dizer com isso? É que nós precisamos reconhecer o que Jesus ensinou. Precisamos desenvolver afinidade íntima com Ele e com os nossos irmãos, porque os nossos irmãos se constituem na imagem e semelhança do Senhor. E o partir do pão é o momento para refletirmos. O partir do pão é o momento para pensarmos. Jesus deu-se por nós. Nós precisamos também fazer o melhor para os nossos irmãos. Jesus pagou um preço muito alto para que nós fôssemos o que somos, para que tivéssemos o que temos. Jesus pagou um preço muito alto. Preciso valorizar isso e ser agradecido a Ele por tudo que fez por mim, por nós. Ele disse que eu deveria realizar, participar da mesa dele,
participar da ceia lembrando do que Ele fez. A lembrança do que fez Jesus motiva as nossas ações, porque o que Jesus fez foi expressão de amor, e não existe nada que motive mais de maneira produtiva e abençoadora do que o próprio amor. Nesta noite nós estamos participando do partir do pão e lembrando-nos de Jesus, evidenciando o conselho dele, valorizar o outro, dar-se pelo outro, porque o outro é a expressão do Senhor. Participemos da mesa do Senhor com gratidão. Vamos participar da mesa do Senhor com devoção. Vamos participar da mesa do Senhor, valorizando aqueles que, como nós, aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus. Você, o Senhor, a Senhora, eu, nós, somos especiais. Nós somos a imagem do Senhor. E Ele deu-se por nós. Vamos viver bem melhor com Ele e com os nossos irmãos. E neste ideal, participemos da ceia do Senhor, cantando agora o hino 92. E que Ele, o Senhor, nos abençoe. Convido os diáconos para que estejam aqui à frente.
Todos já foram servidos, não é? Vamos prosseguir então. Os instrumentos podem prosseguir por bondade. Quero convidar os pastores para que estejam aqui na frente por bondade. Os pastores. Este, meus irmãos, é um momento gracioso de trazer à memória o que há de melhor, porque a graça do Senhor é o que há de melhor. A Bíblia diz que sua graça é melhor do que a vida. A graça é melhor do que a vida. Por ela fomos redimidos, por ela saímos do estado de perdição para a grandiosidade da salvação. Por ela deixamos de ser aqueles que estavam distantes e fomos conduzidos para um convívio bem íntimo com o Senhor. Pela graça, não somos agentes da perdição e nem somos herdeiros da desgraça. Pela graça, nós somos herdeiros dos céus. O Senhor nos tirou de um lago profundo, do lamaçal do pecado. Ele firmou os nossos passos, guiou a nossa vida. Nós temos esperança.
se as lágrimas brotam ou rolam em nossa face, àquele que de forma tão sublime, carinhosa e amável, seca de nossa face as lágrimas, aquele que nos consola, aquele que nos segura, que nos sustenta, é este o Senhor. E nesta noite aqui estamos, recordando de sua bondade, sua generosidade para conosco. Tantas falhas temos, tantos erros cometemos, tantos equívocos praticamos, mas o Senhor nunca desistiu e jamais desistirá de nós. Se caminharmos a distância, arredios, Ele nos chama, porque Ele nos deseja, porque Ele deseja nos ter bem perto dEle. Gratidão, porque Ele não fugiu do martírio, não fugiu de forma alguma da dolorosa cruz, mas Ele naturalmente, a Bíblia diz, como a ovelha muda para o matador, caminhou o Senhor, levando sobre Ele não apenas o madeiro, mas levando as minhas mazelas, levando as minhas falhas, os meus pecados, tudo que me assolava, o Senhor sobre Ele levou. Eu não devo manter o peso da culpa sobre mim. Eu não devo manter o peso sobre mim. Jesus tirou o peso. Jesus trouxe refrigério. Jesus trouxe o alívio. Jesus trouxe o frescor. Jesus tirou sobre mim tudo aquilo que pesava, maltratava. Jesus tirou. E agora, eu, você, o Senhor, a Senhora, nós podemos caminhar tranquilamente, porque Jesus viabilizou. Gratidão. Participar desse momento é dizer: Senhor, eu reconheço que o seu sofrimento trouxe alegria ao meu coração, as suas dores, o Senhor sofreu, e as suas dores, tudo isso, o Senhor trouxe tranquilidade e refrigério para mim. Gratidão, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Faça isso todas as vezes que dele comerdes, em memória de mim. O corpo machucado, o corpo ofendido, maltratado, para que nós pudéssemos ter paz, alegria e felicidade. Este é o seu Senhor, esse é o meu Senhor, esse é o nosso Senhor. Com devoção, com gratidão e alegria na alma, participemos do pão. Primeira estrofe, 142.
Este é o momento quando os nossos olhos se voltam para o exato instante em que Jesus estava sendo pregado naquela cruz. E ali o seu sangue verteu. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nossos pecados foram perdoados. Nós fomos purificados deles. De sorte hoje, nós não somos mais escravos do pecado. Nós vivemos debaixo do senhorio de Jesus. Fomos libertos e estamos libertos. Caminhamos para a glória nesta peregrinação, conscientes de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que sobre nós há de ser revelada. Por isso os nossos olhos hoje não mais estão voltados para o passado. Os nossos olhos estão projetados no futuro, porque nós temos esperança. A esperança que o Senhor nos concedeu. Nesta caminhada, sabemos que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E é confiados em Cristo que nós estamos caminhando. E é firmados em Jesus que caminharemos. E tendo certeza em Cristo, sabemos plenamente, nada vai nos deter. Chegaremos lá, porque Ele garantiu que lá nós chegaríamos. Então, nesta noite de celebração, de gratidão, por certo o irmão e a irmã tem no coração algo especial que gostaria de dizer a alguém. A gente sempre tem muita facilidade de dizer as coisas que a gente não gosta. Não gostei. Aí falamos. Sempre falamos. Não gostamos e falamos. Mas nem sempre falamos do que gostamos. É possível que neste tempo alguém tenha feito algo que você gostou. Que a senhora gostou, que o senhor gostou, algo que fez bem ao seu coração, é possível. Então, enquanto os nossos irmãos tocam um pouquinho ali, eu quero dar oportunidade ao irmão para ir até onde alguém, enfim, vá até alguém, se desejar, coloque para esta pessoa o que está no seu coração sobre ela. Se você deseja desculpar-se de alguma coisa, este é o momento. Se você deseja agradecer por alguma coisa, é este o momento. Mas se você quiser dizer uma palavra abençoadora, uma palavra de graça, uma palavra bendita, uma palavra amável, carinhosa, que expresse o seu amor, que expresse a sua sensibilidade espiritual, algo que vai abençoar não só os ouvidos do outro, mas vai abençoar o próprio ser. Se você deseja fazer isso com alguém, então você pode sair do seu lugar e trocar o cálice com esse alguém, demonstrando o seu carinho, demonstrando a sua afeição. Mas não é só trocar o cálice, fique com o seu mesmo. Se for para não falar, fique com o seu. Mas se você deseja dizer, o sentido é este, é você onde está uma pessoa e dizer a ela o que está no seu coração para abençoá-la. Que coisa linda quando se ouve algo que nos faz bem. Fale uma palavra de graça, de bênção, uma bela palavra, não no sentido de ser rebuscada com um vocabulário, não é isso. Palavra que tenha condições de traduzir o seu carinho, o seu amor por alguém. Se desejar fazer, poderá fazê-lo agora.
joia do Senhor. Minha irmã é preciosidade dos céus. Sua presença, sua existência é um presente para quem te ama, é um presente para a igreja. Valorizemos isso. E este momento, quando nós falamos, externamos o que está no coração, como abençoa. Eu desejo que o que você ouviu vá além do agradável som aos ouvidos, mas que entre no seu coração como dádiva de Deus para enriquecer a sua vida, a sua fé, a sua comunhão com o Senhor e com os irmãos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faça isso todas as vezes que dele beberdes em memória de mim. Segunda estrofe. Louvado seja o nome de Jesus. Com gratidão, participemos do cálice. Pastor, pode vir orar? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de vivermos, ó Deus, essa noite tão especial na Tua casa, onde podemos fazer memória do nome do Senhor. Podemos, ó Deus, relembrar a obra, a vida, ó Deus, a morte, a ressurreição do nosso Senhor, e tudo aquilo, ó Deus, que isso traz sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada um de nós. Nós somos gratos a Deus, pois o Senhor decidiu se entregar por nós. Voluntariamente, ó Deus, foi ali a cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante no Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio de podermos participar nessa noite, desse memorial, ó Deus, ao nome do Senhor. Pai, que as implicações, ó Deus, da comunhão que temos com o Senhor, elas possam, Deus, ser traduzidas também na comunhão com a igreja, na comunhão com os nossos irmãos, na comunhão com aqueles, ó Deus, que mais carecem e necessitam nessa terra. Que possamos, ó Deus, ser a face de Cristo, ó Deus, possamos ser as cores do Senhor, o tempero do Senhor nesta terra, Pai. Para que, ó Deus, vidas possam desejar entregar, ó Deus, os seus corações a Ti também, através de nós. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos permanecer de pé. Vamos cantar a última estrofe mais uma vez e depois nós vamos concluir, tá ok? Vamos cantar juntos a última estrofe